Quando Vegeta apareceu pela primeira vez na obra de Dragon Ball na saga dos Saiyajins, existe um traço de sua personalidade que ficaria marcada para sempre e que influenciaria outras criações futuras em obras famosas. O seu orgulho, o hábito de humilhar verbalmente e fisicamente seus adversários e o próprio egocentrismo dele são características quase que únicas até então. Akira mesmo já disse em entrevistas que não ia muito com a cara do Vegeta não, só que mesmo assim, talvez até não intencionalmente, ele acabou criando um desenvolvimento perfeito para este personagem tão icônico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Peter e se em pleno 2025 existe alguma mente cebosa que acredita que Dragon Ball não tem história ou que seus personagens não são desenvolvidos, irei destruir os dois argumentos apenas falando um pouco sobre o príncipe dos Saiyajins. Vegeta é o príncipe da raça guerreira. Ele viu seu povo sendo escravizado por Frieza e ainda destruídos pelo próprio Imperador do Mal. Como um orgulhoso, egocêntrico, estrategista e perverso, ele tem um plano de tirar essa dinastia do Frieza e se tornar imortal através das esferas do dragão. Sua ida a Namekusei tem apenas isso como objetivo, mas um certo Saiyajin acabou mudando toda a vida de Vegeta: Son Goku. A pura existência do Goku para o Vegeta, ele já o considerava algo absurdo. Como um Saiyajin de classe baixa tinha tamanho poder, era gentil e sempre tinha a preferência por não matar os seus adversários. Não fazia sentido. Isso é algo que vemos o Vegeta refletir muito bem lá na saga Buu, mencionando que na prática ele sempre deveria odiar o Goku por isso, mas ele na verdade o reconhece como o grande e verdadeiro campeão. Quando os planos do Vegeta falham totalmente e ele é completamente humilhado e morto por Frieza, somente aí que ele finalmente abre o seu coração de verdade. Ele explica a origem do Goku, explica que Frieza destruiu os Saiyajins e o seu planeta e suplica para que o Kakaroto acabasse com a raça do Imperador do Mal. Porque assim, mesmo que ele mesmo não consiga chegar ao topo, cuja era o seu objetivo, e dominar a todos, pelo menos um Saiyajin conseguiria fazer isso. Mas as coisas mudaram bem rápido. Frieza foi derrotado, Goku virou o verdadeiro Super Saiyajin e de forma mais inacreditável apareceu outro Saiyajin que tratou Frieza como uma piada. A saga dos androides e a saga do céu eu vejo como uma das mais importantes para o desenvolvimento deste personagem, porque pela primeira vez em sua vida adulta ele conseguiu formar uma família e viveu seus grandes anos com os terráqueos no planeta Terra. Por fora, Vegeta não dava a mínima para Trunks ou Bulma, ele só queria se provar o mais forte de todos e principalmente mais forte do que Goku. Vemos esse traço muito nítido depois que ele atinge a forma de Super Saiyajin e também depois que ele sai da sala do tempo pela primeira vez. A confiança e a arrogância do Vegeta nesses dois momentos diz muito sobre o seu desejo egoísta extremo ainda de lutar somente pelo benefício próprio e autoaprovação. É por isso que ele deixa os androides 17 e 18 serem despertados, e é por isso que ele deixa o céu se aperfeiçoar. A arrogância Saiyajin aqui foi a ruína tremenda para ele, pois nos dois casos ele foi completamente humilhado. Reconhecendo a força e genialidade de Goku, Vegeta cria um dos memes mais famosos do mundo, dizendo que o miserável era um gênio, e que mesmo que ele tenha se esforçado demais nos treinos dessa vez, ele não superou as habilidades de Goku. Percebam que esse Vegeta aqui, neste exato momento, mesmo ainda sendo egoísta, orgulhoso ao ponto de ser arrogante, já era um Vegeta totalmente diferente da saga Frieza. Ele já não tinha mais aquele desejo bizarro de dominar o universo, por exemplo. Aqui só seu orgulho Saiyajin que falava alto, o desejo de ser o mais forte e superar Goku. Mas um novo traço no seu desenvolvimento foi visto depois que Cell mata Trunks. Ele fica irado e parte para cima do Cell sem nem pensar duas vezes. O maníaco fascinado por lutas e matança estava partindo para cima de alguém que era impossível dele enfrentar naquele momento, porque aquele alguém tinha matado seu filho.
Goku morre e tudo volta aos conformes. E aqui na saga do Majin Buu temos todos os sentimentos e coração de Vegeta explodido de uma só vez. Goku volta por um dia para a Terra e é a oportunidade que o Vegeta sempre quis, de enfrentar o seu principal rival novamente. Porém, as questões de Majin Buu e dos Kaioshins atrapalharam isso e o Vegeta acaba perdendo a paciência. Ele pede a Babidi que despertasse a parte maligna de seu coração, fazendo com que isso aumentasse suas forças de novo. E o seu desejo por lutas e provar que era superior a Goku era tão grande que ele tenta chamar a atenção dele a todo custo, matando gente inocente à toa somente para isso. Quando Gohan questiona Vegeta de fazer tamanhas barbaridades apenas para conseguir lutar com o Goku, vemos o que motivava a vida dele toda até ali. Ele diz que era inaceitável um Saiyajin de classe baixa superar ele, que como príncipe ele deveria ser o mais forte. E galera, isso aqui basicamente se tornou o motivo da existência do personagem do Vegeta. O fato do Goku sempre superá-lo fez com que ele não quisesse saber de outra coisa a não ser provar que ele, como príncipe, era o mais forte. É um orgulho tremendo que compõe a existência desse personagem. Vegeta foi capaz de resistir à manipulação mental do mago mais poderoso de DBZ, apenas entre aspas porque ele queria ter aquela bendita luta. Pro Vegeta não era apenas uma luta, naquele momento já era o motivo dele continuar existindo. E tudo que vimos até aqui dele após ele reviver da morte causada pelo Freeza foi todo passos para chegar neste momento. Porém, novamente, Goku influencia o Vegeta de forma inacreditável. Já não bastava o Goku ser o motivo dele continuar evoluindo e vivendo para se aperfeiçoar, ele ainda se tornou a persuasão do coração do príncipe dos Saiyajins. Mas antes que eu me aprofunde nisso, o Vegeta revela algo interessante aqui. É no momento da luta entre eles que o Vegeta diz que deixou o Babidi controlar-se de propósito, principalmente para tirar a diferença de poderes que havia entre ele e o Goku naquele momento. Goku questiona o Vegeta fortemente sobre isso, falando que o orgulho dele fez com que ele deixasse ser controlado apenas para ficar mais forte. Vegeta colapsa aqui, ele esbraveja, falando que queria voltar a ser como era antes, o Saiyajin cruel que não se importava com mais nada além de lutas e matança. E o principal, ele diz que até formou uma família e que isso não foi tão ruim. Uma pequena inconsistência do próprio Vegeta aqui, não é? Ele tenta ser aquele cara da saga Saiyajin de novo, ele tenta ser aquele matador da saga Freeza, mas aquele Vegeta não tinha algo que este aqui tem, uma família, laços com o povo da Terra, agora ele tinha uma casa de novo. Mas essa máscara não enganou os olhos de Goku, que de novo questionou ele dizendo que isso era mentira, que ele não tinha vendido seu amor para Babidi. E novamente Goku estava certo. Majin Buu é despertado. E Vegeta se sente obrigado a lidar com isso. Aqui temos um dos meus momentos preferidos e que mostra na prática a evolução deste incrível personagem. Vegeta nocauteia Goku e diz que ele vai lidar com o Buu sozinho e que mais tarde eles resolveriam isso. Porém, só se ele voltasse vivo. E logo em seguida ele não sente mais o Ki de Gohan pedindo desculpas a ele. É incrível como o Vegeta só pediu desculpas 2 vezes na história de Dragon Ball. E as 2 foram para o Gohan. Ele percebe rapidamente que é impossível vencer Majin Buu e decide dar sua vida para tentá-lo reduzi-lo à poeira cósmica, despedindo-se e abraçando Trunks pela primeira vez e se despedindo de Bulma e Goku. Lutando e dando a sua vida para algo que não era apenas o seu orgulho, para algo que não era apenas o seu ego. Esse daqui era o guerreiro Saiyajin Vegeta que lutava para proteger a sua casa e as pessoas que ele amava. E depois de tudo isso, ainda vejo malucos dizendo que Akira Toriyama não sabia desenvolver personagens. Uma história emocionante, um personagem que teve reviravoltas incrível dentro da sua própria história. Se pegarmos o Vegeta da Saga Saiyajins, Saga Freeza, Saga Android, Saga Cell e Saga Buu, são Vegetas bem diferentes em cada uma delas. A cada saga, este personagem iria se tornando mais humano, cometendo erros é óbvio, mas que eles eram refletidos e aprendidos pelo próprio personagem. O que temos no final de Dragon Ball é um personagem totalmente humanizado, que reconhece a força de espírito do seu maior rival e que apenas estava cuidando de sua família, e é claro, se tornando mais forte para continuar a acompanhar o Goku.
Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Diz aí qual é a sua opinião sobre o desenvolvimento do Vegeta. Eu sinceramente conheço poucos personagens que tenha uma estrutura narrativa tão perfeita quanto a deste camarada aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.